Olá pessoal, este é o ID Pregai Já. Nosso tema de hoje é: existe maldição hereditária na vida daquele que é cristão? Será que existe? Então vamos estar discutindo isto hoje. E conosco está o pastor Wellington Santos. Paz e graça, queridos, que Deus abençoe em nome de Jesus. E como texto base, vamos estar lendo o livro de Ezequiel. Leia aí, pastor Wellington. Esta palavra do Senhor veio a mim, capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 2. O que vocês querem dizer quando cito este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Isso aí. Sabemos que nos meados dos anos 90, existia muito nas igrejas neopentecostais a quebra de maldição. Hoje continua tendo, não tanto como havia naquela época. Muitos iam para a igreja em busca dessa quebra de maldição. Seja ela doença, seja ela algum problema psicológico. Muitos diziam que isso era devido à maldição herdada pelos seus pais, filhos, seja lá qual for. Nessas igrejas era colocado cultos e rituais para que essas maldições fossem quebradas, não é isso? Exatamente, na época dos anos 90 tinha a quebra da aliança do passado, né? Usavam a aliança, né? E aí quebravam a aliança para dizer que tinham quebra de passado, maldição hereditária, porque às vezes a mulher não era feliz no casamento por causa do casamento da mãe que era destruído, ou então tinha uma doença porque um antecedente, um antecedente dela era também, tinha essa doença, então passava de geração em geração essa maldição, né? Mas como a gente viu aqui no livro de Ezequiel, que foi escrito praticamente no século 6, né? Século 6 antes de Cristo, Deus ele já falava a respeito desse tipo de maldição na realidade, né? Quando a gente lê o capítulo 18, versículos 1 e 2, ele diz assim: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. E o que quer dizer? Os pais comem uvas verdes e o resultado, a consequência vai para os filhos. Então é algo a se pensar. Como podemos ver aqui ainda no capítulo 18, no 4, diz assim, ó: pois todos são meus, tanto o pai como o filho são meus. A alma que pecar, essa morrerá. Então, aqui está muito claro em dizer que o pecado ele é individual. Não importa se seu pai, se sua mãe, se sua avó, seja quem for, pecou, errou, não significa que todas as gerações vai sofrer essa consequência do pecado, né? Cada um dará conta a Deus da sua própria vida, né? E esses cultos que são tão atrativos, não é isso? Tão atrativo, as pessoas amam esses cultos, né? De quebra de maldição, quebra de laço, quebra de... É tanta quebra que a gente fica até confuso, né, Tem na gente que usa igreja. até algemas, né? Pega algemas, desenha algema, dá algema pra pessoa e a pessoa quebra aquela algema lá dizendo que, né? E até tem uma canção Algemas Caíram, né? As pessoas amam muito esse tipo de culto. São os cultos mais cheios, são os cultos que tem mais pessoas, são mais atrativos. E é por isso que essas igrejas, né, usa tanto esse tipo de culto, né, nas igrejas neopentecostais, né? A gente não vê tanto nas outras, mas também existe, mas de alguma forma diferente, através de revelações, tá? Tem muitas igrejas aí também, como a Assembleia, que gostam muito de usar aí a revelação, e aí, através daquela revelação, diz: você tá passando isso por causa da sua mãe, você tá passando isso por causa do seu pai, e a gente sabe muito bem que isso não é verdade, não é isso? Exatamente, porque as igrejas pentecostais, elas usam esse tipo de ritual de uma forma de revelação. Eles revelam a pessoa assim: olha, você está assim porque o seu casamento, o casamento de sua mãe, o Senhor me revela
que o casamento da sua mãe foi ruim e o seu casamento está assim por isso. Então, você tem que orar, tem que jejuar e repreender o mal. Quer dizer, usa como se fosse Deus falando. E na realidade, a revelação está na palavra, não está em A, em B ou C, que às vezes ali o que é que acontece? Ali são pessoas que revelam por si mesmo e não falam aquilo que Deus mandou falar, que é o que está na palavra, né? Isso, a gente está falando isso aqui em relação àqueles que se batizaram, né? Aqueles que já estão no caminho, não aqueles que ainda não receberam a Jesus, não se batizaram, porque a gente sabe muito bem que no momento que você aceita, recebe Jesus na sua vida e você se batiza, ali está começando uma nova aliança com Deus. Ou seja, tudo que você viveu e sofreu no passado vai ficar no passado. Maldições vai ficar no passado. Tudo vai ficar no passado. Ali é uma nova vida. E como vamos ver aqui no livro de Êxodo 20, versículo 5, a parte B, que diz assim, ó: sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, aqueles que estão afastados de Cristo, aqueles que não seguem o caminho do Senhor, sofrerá maldições. Mas aqueles que estão no caminho do Senhor não precisam participar de cultos para quebrar a maldição. Não existe. No momento que ele se batiza, todo o mal que estava ali na vida dele atuando são quebrados. Todas as maldições são quebradas. Basta que você venha crer e confiar. E assim também diz o versículo 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Então, para que temer? Quantos anos você vai ficar dentro da igreja quebrando maldição? Não é isso, pastor Wellington? Exatamente. E a própria Bíblia, ela diz assim, em Atos capítulo 12, versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Vou ler o 39a, pois a promessa é para vocês. Ou seja, aqueles que se arrepender é o quê? É mudar o pensamento, o seu pensamento de pecado, você se volta para Jesus, agora vai ter um pensamento de santidade. Depois você vai ser batizado nas águas. E no momento que você é batizado nas águas, você recebe o dom do Espírito Santo, né? Você recebe o batismo no Espírito Santo, né? E aí ele habita em você, você se torna templo do Espírito Santo, porque a tua casa, o teu coração está limpo quando você se batiza nas águas ali. Tudo ali fica para trás, todo o passado fica para trás. Na realidade, eu vejo o seguinte, quando a pessoa se batiza, toda a maldição fica naquela água. Toda a maldição dela de pecado, toda a maldição de passado fica ali naquela água quando ela se arrepende, quando ela se batiza de fato e de verdade, de todo o coração e no sentido, quando ela se arrepende, então fica ali nas águas, então quando ela se levanta, ela é uma nova criatura e ali ela se torna agora templo do Espírito Santo. Então não há necessidade da pessoa ficar fazendo culto de quebra de maldição. E tem outras pessoas que só vão para a igreja para fazer isso. Não, eu preciso ir na igreja porque eu preciso quebrar essa maldição na minha vida. Não adianta. Você vai ficar indo para a igreja todos os dias, anos após anos, e nada vai acontecer na sua vida. Você tem que tomar uma decisão e nascer de novo para que todo mal ele seja quebrado na sua vida, para que toda maldição seja quebrada. Porque não adianta você ir na igreja, aí faz aquela campanha de 7 dias, 10 dias, e depois você volta para sua mesma vida. Deus é o que agora? Curandeiro? Né? Que você só vai lá para poder receber aquela bênção, mudar aquela situação na sua vida e depois você abandona? Não. Você tem que tomar uma decisão na sua vida, né? Sabemos que sofremos a consequência do pecado de Adão e Eva, por ter desobedecido a Deus. Então, todos nós
ao nascermos, já nascemos em pecado, né? Não precisamos ter a idade da consciência, como diz aqui o salmista Davi no Salmo 51, versículo 5. Certamente iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe, né? Então, essa palavra aqui é referente a Adão e Eva, o pecado original. Mas que para que nós possamos seguir em frente, é necessário termos uma comunhão com Deus. Então, para a gente finalizar aqui, tem algo a acrescentar, pastor Wellington? A Bíblia diz, a Bíblia diz que o primeiro Adão foi ser vivente e o segundo foi alma vivificante. Ou seja, o segundo Adão é Jesus Cristo, que veio sem pecado, morreu por nós, levou os nossos pecados, porque o pecado, o homem estava condenado ao inferno, à morte, né? E assim, o que é a morte? É o afastamento do homem de Deus. E foi o que aconteceu com Adão. Adão se afastou de Deus, então por isso que ele morreu. E aí Jesus Cristo veio, Deus amou o mundo, que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que estava na glória, era o esplendor da glória de Deus. E o que foi que aconteceu? Ele veio, morreu por nós, levou os nossos pecados, e somente quando nós o recebemos como Senhor e Salvador e Redentor, aí sim nós estamos salvos e toda maldição ela é quebrada. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nos arrependemos, nos batizamos e nos tornamos templos do Espírito Santo, que é promessa de Deus. Isso aí, pessoal. Se você estava em dúvida aí sobre essa questão, eu espero que a gente possa ter te ajudado aí a estar discernindo melhor sobre esse assunto. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Fica com Deus e na paz. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom.